Existe algo perturbador na sensação de que tudo aquilo que nos ensinaram sobre os símbolos religiosos que nos rodeiam é apenas a superfície de uma verdade muito mais profunda. Quando olhamos para cada cruz, cada halo, cada pintura antiga ou vitral, uma intuição sussurra que ali se escondem mensagens desenhadas para serem compreendidas somente por aqueles que desenvolveram uma visão interior desperta. Esta não é uma conversa sobre religiões organizadas, mas sobre códigos ocultos que se encontram diante de nós, à vista de todos, porém incompreendidos pela maioria. Os símbolos sagrados transcendem simples ornamentos ou representações artísticas. São veículos de poder espiritual, cápsulas de sabedoria milenar que atravessam culturas, idiomas e tradições religiosas, desde o Antigo Egito até as catedrais góticas, passando pelos manuscritos herméticos e os textos gnósticos proibidos. O símbolo tem sido a linguagem dos iniciados. Não se trata de superstição, mas de informação codificada que aguarda ser decifrada pela consciência preparada. As civilizações mais antigas, como a babilônica, a egípcia, a grega e a hebraica, dedicavam atenção meticulosa aos símbolos porque sabiam algo que nós esquecemos: que um símbolo é uma porta para estados mais elevados de consciência, para a revelação interior, para a comunhão com o divino. E Jesus, o Cristo, também está rodeado deles de forma proposital e significativa. A cruz, o peixe, o cordeiro, o coração sagrado, o olho que tudo vê, a mandorla, a pomba. Será que realmente acreditamos que esses símbolos são apenas decorativos? Ou é possível que estejam nos comunicando algo muito mais profundo sobre quem foi Jesus e qual é o verdadeiro propósito de sua mensagem transformadora? Um dos símbolos mais potentes e antigos do cristianismo é a cruz. Embora hoje a compreendamos como instrumento de sua morte, sua história espiritual é infinitamente mais complexa. A cruz já era sagrada milhares de anos antes do nascimento de Jesus. Na Suméria, representava a união entre o céu e a terra. No Egito, o Ankh era o símbolo da vida eterna. Não é curioso que o símbolo da vida se convertesse no símbolo da morte? Ou talvez essa tenha sido sempre a mensagem oculta que aguardava ser revelada. Jesus não veio ensinar uma religião institucional, mas um caminho de transformação interior. E esse caminho está codificado em símbolos que devem ser compreendidos com a alma, e não apenas com o intelecto. O Evangelho de Tomé, um dos textos apócrifos descobertos em Nag Hammadi, afirma em seu primeiro versículo: quem descobrir o sentido dessas palavras não provará a morte. Uma afirmação poderosa que nos convida a decifrar, não a seguir cegamente dogmas pré-estabelecidos, mas porque esses textos foram ocultados, porque a igreja institucional decidiu eliminar tantos evangelhos e proibir tantos símbolos considerados pagãos. Será porque esses símbolos continham um conhecimento demasiado libertador, uma sabedoria que devolvia o poder ao ser humano, em vez de centralizá-lo numa instituição controladora? Carl Jung, o grande psicólogo suíço, dizia que os símbolos são a expressão natural do inconsciente, que são a linguagem da alma. E se a alma deseja falar, falo através de sonhos, visões e símbolos. É por isso que Jesus falava em parábolas, não porque quisesse confundir, mas porque sua mensagem estava destinada àqueles que podiam ver além das palavras superficiais e captar os significados espirituais profundos. Aqui entra um símbolo que muitos veem, mas poucos compreendem verdadeiramente: o ictus, o peixe. Nos primeiros séculos, os cristãos usavam-no como código secreto para se reconhecerem entre si durante as perseguições. Mas seu significado transcende essa função prática. Em grego, as letras que compõem a palavra peixe
formam um acróstico que significa Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Porém, além disso, o peixe é um símbolo lunar, aquático, feminino, associado com o subconsciente e a fertilidade espiritual. Fala-nos do nascimento de uma nova consciência que emerge das profundezas da alma. Será então que Jesus foi o anunciador de uma era psíquica, um despertar interior que ainda hoje permanece incompleto na humanidade. Quando observamos a arte cristã primitiva, encontramos mandorlas, essas formas ovais que rodeiam o Cristo glorificado. São como portais de luz que representam a união do céu e da terra, do espírito e da matéria, do humano e do divino. Acaso não é isso exatamente o que Jesus representava? A ponte vivente entre o humano e o eterno? Um dos símbolos mais antigos e enigmáticos de toda a tradição espiritual é o do olho, desde as pirâmides do Egito até os manuscritos medievais. O olho aparece como uma constante, como se uma inteligência superior nos estivesse observando ou talvez guiando através dos véus da ilusão material. Mas o olho que tudo vê não é simplesmente uma alusão a uma vigilância divina externa. Na verdade, é um reflexo do despertar da consciência interna, da visão espiritual que transcende os sentidos físicos. No cristianismo primitivo, o olho era símbolo de iluminação espiritual. Jesus mesmo dizia no Evangelho de Mateus: "A lâmpada do corpo é o olho. Se teu olho estiver são, todo o teu corpo estará cheio de luz." Mas a que olho se referia? Muitos estudiosos interpretaram essa frase como uma referência ao olho espiritual, ao que hoje poderíamos chamar a glândula pineal, ou o terceiro olho. Essa glândula profundamente conectada com estados de consciência elevados e que era conhecida pelos antigos como a sede da alma. Nas representações artísticas do Cristo ressuscitado, é comum ver uma auréola ou halo rodeando sua cabeça. Isso não era um adorno decorativo, mas uma codificação visual de sua iluminação espiritual. O halo é símbolo do despertar espiritual, do fogo interno que arde em quem conseguiu transcender os limites do ego. É a representação simbólica do sol espiritual que nasce dentro do ser, quando este alcança a realização divina. Não é casualidade que os alquimistas antigos afirmassem que o sol não apenas brilhava no céu, mas também no interior do homem justo. E se falamos de alquimia, não podemos ignorar um dos símbolos mais profundos e secretos relacionados com Jesus: o coração sagrado. Este símbolo, adotado pela tradição católica séculos depois dos evangelhos, representa o coração de Jesus ardendo em chamas, coroado de espinhos e muitas vezes atravessado por uma lança. Mas o que significa realmente este símbolo? O fogo do coração sagrado não é apenas amor, mas transmutação alquímica. O coração é o cadinho onde se fundem a dor e a compaixão, o sacrifício e a redenção. A coroa de espinhos é o símbolo do sofrimento humano, mas também da transformação interna que esse sofrimento pode gerar quando é aceite conscientemente. A lança que o atravessa fala-nos do contato com a dor mais profunda, mas também com a ferida que ilumina, porque, como ensinava Rumi, a ferida é o lugar por onde entra a luz. Muitos místicos interpretaram o coração sagrado como um símbolo alquímico, e não por casualidade. O alquimista não busca converter metais em ouro, mas o homem em divino. Essa é a verdadeira obra da grande arte. E Jesus foi, para muitos estudiosos herméticos, o exemplo supremo do alquimista interno. Sua vida, sua morte e sua ressurreição não são simplesmente eventos históricos isolados, mas símbolos de um processo espiritual profundo. A descida ao mundo material, a morte do ego e o renascimento do espírito. Na iconografia antiga também encontramos um símbolo que tem sido esquecido ou mal interpretado:
a Vesica Piscis, uma figura em forma de amêndoa formada pela interseção de dois círculos. Este símbolo aparece em incontáveis representações de Cristo em majestade e representa a união do céu e da terra, do feminino e do masculino, do humano e do divino. É o portal entre os mundos, a passagem sagrada onde se encontram as polaridades. A Vesica Piscis também é a forma do olho, do útero e da mandorla. É o símbolo da criação, do nascimento do novo. E Jesus, em muitas tradições gnósticas, não era visto como o Salvador externo que nos salva de fora, mas como o modelo do Cristo interno que todos levamos dentro da nossa essência divina. Em outras palavras, cada um de nós pode atravessar a Vesica Piscis e nascer de novo, espiritualmente. Isso leva-nos a uma pergunta profunda. Jesus foi um mestre externo ou um espelho interno? Os antigos sabiam que os símbolos têm camadas, que o que parece literal, na realidade, é metafórico, que as parábolas escondem chaves e que as chaves abrem portas interiores. René Guénon, um dos maiores tradicionalistas do século XX, afirmava que a verdadeira tradição espiritual transmite-se através de símbolos, porque só assim pode atravessar o tempo sem se corromper. As palavras mudam, os idiomas morrem, as doutrinas dividem-se, mas o símbolo permanece intacto, esperando que alguém o olhe com olhos novos, com uma consciência preparada para receber sua mensagem atemporal. E por isso hoje, ao voltarmos nossa atenção para os símbolos sagrados que rodeiam Jesus, não estamos fazendo arqueologia espiritual. Estamos ativando códigos que vivem dentro de nós. Códigos que, ao serem compreendidos, transformam nossa percepção da realidade. O verdadeiro segredo não está nas igrejas, nem nos livros, nem mesmo nos textos proibidos. O verdadeiro segredo está em ti, porque o símbolo mais sagrado não está nas catedrais nem nos altares, está em ti. E este é talvez o maior dos segredos que nos ocultaram sobre Jesus. Que o templo não é um edifício, é o corpo humano. Esta ideia, tão radical para muitos, não é nova. No Evangelho de João, Jesus afirma: "Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei." Seus ouvintes pensavam que falava do templo de Jerusalém, mas o texto acrescenta: "Mas ele falava do templo de seu corpo." Essa declaração, aparentemente simples, é uma das chaves mais poderosas para compreender o verdadeiro código de seu ensinamento. Jesus não falava de pedra nem de ouro. Falava de carne, sangue, espírito e transfiguração interior. Diversos estudiosos e místicos da tradição esotérica exploraram esta ideia profundamente. Helena Blavatsky, por exemplo, ensinava que o corpo humano é um microcosmos do universo, que tudo o que existe fora também existe dentro, e que o caminho para a divindade não é ascender para fora, mas descender dentro de si mesmo. E se o corpo fosse um mapa simbólico? E se Jesus, ao falar do reino de Deus, não se referia a um lugar longínquo, mas a um estado de consciência que se ativa dentro de nós, quando compreendemos estes símbolos internos? Comecemos pela cruz. Se observamos sua forma, não apenas representa o instrumento de execução do Cristo histórico, representa também o cruzamento dos caminhos, o eixo vertical que simboliza o espírito e o eixo horizontal que representa a matéria. E onde se cruzam estes eixos? No coração, ali no centro do ser humano, onde a alma encarna e a divindade se manifesta. Mas não só a cruz. Muitos outros símbolos sagrados têm correspondências internas. A tradição hermética e a alquimia espiritual sustentaram durante séculos que o corpo humano guarda um mapa secreto de iluminação, que dentro de nós se ocultam centros energéticos e que estes centros
foram codificados nos mitos, nas parábolas e nos atos rituais de Jesus. Tomemos, por exemplo, o batismo. A água não é simplesmente um elemento purificador, é símbolo do feminino, do subconsciente, da gestação espiritual. Quando Jesus é batizado no Jordão, não está apenas cumprindo um rito social, está mostrando o renascimento interior. O ato de submergir-se na água é símbolo de descender ao subconsciente para emergir com uma nova identidade espiritual. E após este ato, o espírito desce como uma pomba. A pomba é outro símbolo milenar. Não apenas representa o Espírito Santo na iconografia cristã, é também símbolo da alma, da graça, da conexão subtil entre o mundo visível e o invisível. Sua descida marca o momento em que o céu e a terra se tocam. E onde ocorre isso? De novo, dentro de ti, no altar secreto da tua consciência. E aqui chegamos a um ponto crucial. Um dos símbolos mais poderosos e ao mesmo tempo mais ocultos é o da coluna vertebral humana. Muitas tradições consideram-na o eixo do mundo dentro do corpo. O caduceu de Hermes, com suas duas serpentes ascendentes, representa os fluxos de energia que sobem por esta coluna, despertando centros de poder adormecidos. A tradição cristã nunca fala de chakras abertamente, mas e se o fizesse em linguagem simbólica? Jesus ascende ao monte para se transfigurar. Jesus sobe ao Gólgota, o lugar da caveira, para ser crucificado. Por que essa insistência em elevar-se? Porque cada passo do Cristo é também um movimento interior. O Gólgota não é apenas uma colina em Jerusalém, é também um símbolo do crânio humano, onde reside a consciência superior. A crucificação, então, representa a culminação de um processo espiritual, o sacrifício do eu inferior para dar passagem à iluminação divina. Este conhecimento foi profundamente explorado por místicos cristãos como Jacob Böhme, que afirmava que a verdadeira igreja não é externa, mas interna, e que Cristo deve nascer e morrer dentro de cada alma para que esta alcance sua plenitude divina. A ressurreição, neste sentido, não é um facto histórico único, mas um processo que cada um deve experimentar, morrer ao ego e renascer ao espírito. E não esqueçamos o símbolo do Santo Graal. Muitos procuram-no como um objeto físico, um cálice perdido na história. Mas os iniciados sabem. O Graal é o recipiente do espírito. E onde está esse recipiente? Em ti. Tu és o cálice. Tu és o vaso que, quando se esvazia do velho, pode encher-se com o divino. Então, por que este conhecimento foi ocultado? Por que tantas referências à divindade interior foram eliminadas ou reprimidas ao longo dos séculos? Porque um ser humano que reconhece sua natureza divina já não é manipulável. Porque quem desperta já não precisa que outros intermediem entre ele e o sagrado. Porque o símbolo, quando é compreendido verdadeiramente, liberta a consciência das suas limitações ilusórias. Jesus não veio fundar uma religião institucional. Veio recordar um caminho que atravessa símbolos, sacrifícios e renascimentos. Um caminho que deve ser percorrido dentro do templo vivente do teu corpo e da tua alma. E se chegaste até aqui, é porque esse chamado já começou a ressoar na profundidade do teu ser. Durante séculos, os grandes guardiões do conhecimento souberam que a verdade mais poderosa não se entrega facilmente. Deve ser descoberta, deve ser vivida através da experiência direta. E talvez por isso o símbolo mais impactante de todos, aquele que revela o que realmente representa Jesus, esteve oculto, não pela escuridão, mas pelo excesso de luz, à vista de todos, mas invisível para a consciência não preparada. Esse símbolo é o Cristo crucificado dentro do crânio humano. Sim, dentro de ti, no profundo da tua consciência,
no alto do teu templo interno, no centro do teu ser. Existe um lugar sagrado que as antigas escolas de sabedoria conheciam muito bem: a glândula pineal. Já falamos de como o Gólgota, o lugar da caveira, é também um símbolo do crânio. Mas agora vamos além desta compreensão superficial. Vários textos esotéricos e estudos místicos sinalizam que Jesus foi um mestre do despertar interno e que sua paixão, morte e ressurreição codificam o despertar de uma energia espiritual que ascende pela coluna vertebral, culminando no crânio, onde a alma morre, a sua identidade limitada, e ressuscita como consciência crística universal. A glândula pineal é o eixo do terceiro olho. É a sede da visão interior, do discernimento espiritual, da união com o divino. Em muitas tradições antigas era representada como uma pinha, símbolo que aparece no Vaticano, no Egito, na Babilônia e em culturas pré-colombianas. Por que esta coincidência universal? Porque a pinha simboliza o despertar dessa faísca divina adormecida no mais profundo do teu cérebro. E este despertar, segundo os místicos, é a verdadeira ressurreição. Jesus, então, não morreu simplesmente para nos salvar externamente. Morreu para nos mostrar o caminho, para nos ensinar a morrer ao eu ilusório e assim ressuscitar na verdade eterna que sempre fomos. E o que representa a coroa de espinhos? Muitos estudiosos afirmam que esta coroa não é apenas um símbolo de dor física, é também um símbolo de pressão energética. Na linguagem esotérica, representa a matriz e ativação do chakra coronário, o ponto mais alto do corpo subtil, onde se recebe a iluminação divina. Quando a energia vital ascende desde a base da coluna até a coroa, a alma experimenta o que os antigos chamavam a união com Deus, o reino dos céus, que Jesus tanto anunciava como uma realidade interior e não geográfica. E agora tudo começa a encaixar numa revelação extraordinária. A cruz como o eixo interior, o Gólgota como o crânio, o Santo Graal como o corpo transformado, o coração sagrado como o forno alquímico, o peixe, o óleo, a mandorla, o cordeiro, a pomba, todos símbolos de um processo espiritual universal que Jesus veio recordar, não monopolizar. Porque o Cristo não é um nome próprio, é um estado de consciência, um nível de ser ao qual todos estamos chamados. Jesus não veio para que o adorássemos como uma divindade externa e distante, mas para que o imitássemos, para que ativássemos o Cristo dentro de nós, para que morrêssemos ao ego, para nascer ao Espírito. E esta verdade foi considerada perigosa, demasiado libertadora, demasiado poderosa para ser ensinada abertamente. Por isso foi ocultada, codificada em símbolos, protegida por escolas de mistério, por alquimistas, por místicos perseguidos e por manuscritos queimados. Porque quem acede a ela não pode ser controlado por sistemas externos de poder. É aqui onde a mensagem de Jesus se une à de Hermes Trismegisto, Buda, Lao Tse e tantos outros sábios que ensinaram o mesmo com outras palavras: que o divino não está fora, está dentro, que o reino de Deus não se herda, desperta-se, que não há que buscar salvação externa, mas recordar o que somos na nossa essência mais profunda. O símbolo final, então, és tu, o teu corpo, a tua mente, o teu espírito. Cada um de nós é um templo vivente. E ao compreender os símbolos, as parábolas, as chaves ocultas na arte e nas escrituras, ativa-se um processo de transfiguração interior. Como dizia São Paulo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E isso é, em última instância, o que nos estiveram ocultando. Não uma conspiração religiosa, mas uma verdade tão profunda que não pode ensinar-se, apenas experienciar-se através do despertar da consciência. Que tu és o portal, que tu és o Graal, que tu és o lugar onde Cristo pode renascer continuamente.
Porque uma vez que vês com estes novos olhos simbólicos, já não podes deixar de ver a divindade que se oculta em cada momento, em cada encontro, em cada respiração consciente. E isso, querido buscador, é o início do verdadeiro caminho que Jesus veio apontar. Um caminho que não termina numa crença, mas numa experiência viva da tua própria natureza divina. Estás disposto a crucificar os teus medos, as tuas máscaras, as tuas ilusões, para que o Cristo interior possa ressuscitar? Estás disposto a ver os símbolos com novos olhos, com uma mente renovada e com um coração ardente? Porque se chegaste até ao fim desta revelação, é porque algo dentro de ti já despertou. Algo dentro de ti já reconheceu a verdade que ecoa além das palavras. E essa verdade não pertence a nenhuma instituição. Não se vende nem se compra, não se herda nem se impõe. Vive-se, respira-se, experiencia-se no silêncio sagrado da tua própria alma, em comunhão com o infinito. Se esta mensagem ressoou contigo, se algo dentro de ti reconheceu estas verdades ancestrais, partilha esta revelação com outros buscadores que, como tu, sentem o chamado do invisível. Deixa o teu like, subscreve-te ao canal e comenta as tuas próprias experiências com os símbolos sagrados, porque a luz multiplica-se quando se partilha, e talvez seja chegada a hora de mais almas despertarem para a divindade que sempre habitou dentro delas. Explora mais conteúdos do canal, onde continuamos a desvelar os mistérios ocultos da espiritualidade autêntica, porque este é apenas o primeiro passo numa jornada que não tem fim. Uma jornada de regresso à casa que nunca deixaste, ao Cristo que sempre foste, a verdade que pacientemente aguarda o teu reconhecimento consciente.